Assembleia Geral, muito boa tarde. Quase metade do plano estratégico para os transportes e infraestruturas vai para o interior do país. A aposta é sobretudo nos transportes de mercadorias, que capta 68% do total de investimento das 59 obras. 3 já estão em andamento e são no setor portuário. O novo terminal de cruzeiros de Leixões é a primeira obra a avançar das 59 que estão previstas no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas. No documento, divulgado no portal do Governo, são estabelecidos 6 eixos de desenvolvimento prioritários e fixam-se objetivos concretos a alcançar no período 2014-2020. Objetivos ambiciosos, mas realistas, diz o Governo, é que vão ser acompanhados por uma comissão que vai averiguar do sucesso da implementação das reformas e investimentos previstos. Com este plano, o Governo pretende aumentar em 50% a movimentação de contentores e mercadorias nos principais portos nacionais. Na ferrovia, espera-se também um aumento do tráfego de carga em 40% para cerca de 11,7 milhões de toneladas ao ano. Nos cruzeiros, a expectativa é de que o número de passageiros cresça de 885 mil turistas para quase 2 milhões. Com as novas gares de Lisboa e Leixões, o Governo espera assim aumentar os turistas nos portos nacionais em 50%. Já nos aeroportos, o plano prevê que, até 2020, haja uma subida de 25% no número de passageiros, um aumento de 40 milhões de pessoas face aos 32 milhões registados pela ANA no ano passado. Nos transportes públicos, o Governo estima uma subida de 15% para quase 400 milhões de pessoas por ano. O volume global de investimento previsto para os 59 projetos prioritários é de 6.067 milhões de euros. A aposta é sobretudo no interior do país, que capta quase metade de todo o investimento, 45%. Por setores, o transporte de mercadorias é vencedor. A maior fatia vai para o ferroviário, 43%, seguido do marítimo portuário, com 25% do total do investimento previsto no plano. O financiamento dos projetos vai ser suportado por fundos comunitários em 47%. O financiamento privado é responsável por 31% e 22% de investimento público. Os projetos rodoviários voltam a ganhar destaque no plano estratégico de transportes e infraestruturas. Dos 2 projetos iniciais, passou a haver uma dezena de projetos prioritários com base no asfalto. Além dos já identificados Túnel do Marão e IP, entre Coimbra e Viseu, foram identificados mais 8 novos projetos, tendo o investimento previsto subido para o setor rodoviário de 773 milhões para 898 milhões. No total, os novos projetos vão implicar um investimento de 125 milhões de euros. O Executivo espera financiar 47% do plano estratégico de transportes e infraestruturas com fundos comunitários, mas até agora apenas tem assegurados 1,7 mil milhões dos 2,82 mil milhões que espera conseguir de Bruxelas. Os restantes estão dependentes de concursos com os restantes Estados-membros para projetos transfronteiriços. Outra das dificuldades reside no facto de Bruxelas não querer financiar mais nenhum projeto rodoviário. E o tema do Assembleia Geral de hoje, e a pergunta que aqui lhe deixamos é sobre esta questão dos transportes. Portugal aposta em excesso em estradas. Pode responder a esta pergunta através do número de telefone 213236898. Se preferir deixar o seu comentário via e-mail, pode fazê-lo através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou ainda, se preferir, deixe o seu comentário na nossa página do Facebook. Em estúdio para comentar o tema de hoje e ajudar a responder a esta pergunta está connosco, como é habitual, de resto às quartas-feiras, Carlos Paz. Carlos Paz, muito boa tarde. Obrigada por estar connosco. Portugal aposta em excesso em estradas? 2 respostas, sim e não. E Vamos tentar perceber o sim e o não. Vamos tentar elucubrar um bocadinho sobre o sim e sobre o não. Sim, no passado, sim. Temos neste momento uma rede viária que é claramente superior à média europeia, quer em estradas, quer em autoestradas. Portanto, quando medimos o volume de quilómetro por número de habitantes ou volume de quilómetro por quilómetro quadrado de território,
de facto temos estradas a mais ou autoestradas a mais. Para a população Para a população que temos e para o tamanho que temos. Dito assim, e portanto a sua pergunta é a parte do sim. Sim, apostamos demais, tanto que temos uma média superior à média, chamemos assim. Porquê é que eu disse que não ao mesmo tempo? Nós temos que apostar na exportação, temos que apostar na deslocação de mercadorias, temos que apostar nos portos, temos que apostar nestas coisas todas. E a verdade é que há duas formas de transporte terrestre, só há duas, ou é rodoviário ou é ferroviário. A nossa infraestrutura ferroviária, ao contrário da rodoviária, é das piores da Europa. Portanto, ao contrário da rodoviária, a nossa ferrovia é do pior que se pode imaginar. Em que aspectos particulares? Em dois aspectos em particular. Vamos lá ver. Já agora fazemos um bocadinho de serviço público e explicamos às pessoas lá em casa. Toda a gente ouve falar, e até já os políticos falam, do problema da bitola. E é a discussão da bitola, e é a bitola, mas ninguém sabe o que raio é a bitola. É uma coisa muito simples. A distância entre os carris em Portugal é de 1,65 m. A distância entre os carris no resto da Europa é de 1,45 m. O que implica que não coincidam quando se tem que fazer uma passagem de Portugal para os outros países. Os nossos comboios, quando chegam à fronteira... Portugal e Espanha têm 1,65 m, a chamada bitola ibérica. Quando chega à fronteira de Espanha para a França, o comboio cai da linha abaixo, o que significa que não posso usá-lo. Param os comboios, mudo a carga do comboio para um novo comboio francês, neste caso, e o comboio francês arranca com a nova carga. E tem implicações nos transportes de mercadorias? Nos custos, no tempo, e hoje o fator tempo é importantíssimo. Portanto, há problema de custos e há problema de tempo. E, portanto, torna o transporte ferroviário completamente inoperacional do ponto de vista de competição. Portanto, ele não é competitivo. Mas não é competitivo por três razões. A primeira é esta, portanto, tem a ver com a bitola. A segunda tem a ver com o facto de toda a nossa rede ferroviária ter sido pensada para passageiros e não para carga. E, portanto, não há terminais de carga nos sítios onde são precisos. E é bom a gente lembrar, às vezes as pessoas esquecem esses pequenos pormenores, é bom a gente lembrar que, por exemplo, Porto de Aveiro, que é um bom porto exportador, o Porto de Aveiro só tem ferrovia há 4 ou 5 anos atrás. Portanto, não é uma coisa de há 100 anos, não, é relativamente recente. Porto de Aveiro só lá chegou a ferrovia agora. A nossa ferrovia não está pensada para mercadorias. Toda a nossa infraestrutura não foi pensada para isso. Temos muito poucos entrepostos de carga, ou seja, o sítio... Vá ver. No setor dos transportes há uma expressão que se utiliza que é o last mile, a última milha, o último quilómetro. O último quilómetro de qualquer transporte, seja ele marítimo, seja aeronáutico ou seja ferroviário, é sempre feito rodoviário. Ou seja, eu não vou com o comboio até dentro da fábrica levar as coisas ou buscar as coisas. Há um caminhão que vai levar a carga digamos, o passo final, o quilómetro final, o bocadinho final. Esta distância do rodoviário, portanto, esta mile, que não é mile, são muitas miles de vez em quando, do ferroviário, acontece quando, como nós temos muito poucos entrepostos de carga, o last mile começa a ser muito longo, porque o comboio até passa aqui perto de onde eu tenho a minha fábrica, mas eu não posso pôr lá a carga porque não tenho entreposto de carga. E, portanto, mando de caminhão para um outro sítio qualquer muito longe de mim, embora eu esteja a ver o comboio a passar. Okay? E, portanto, este tema da ferrovia, a ferrovia, eu dizia, não é competitiva por três fatores. Um é o tema da bitola, portanto não conseguimos exportar por ela. Outro é o tema dos terminais. E um terceiro tem a ver com um fator que em Portugal se discute muito pouco, porque interessa muito pouco aos rodoviários e particularmente às construtoras civis discuti-lo. O que se passa é o seguinte, o transporte rodoviário de mercadorias não internaliza todos os custos, isto é, há uma série de custos que o Estado tem com conservação e manutenção de estradas, com a criação de postos rodoviários, com todo este tipo de coisas que não são pagos pelo setor rodoviário. São pagos pelos impostos em geral. Portanto, o setor rodoviário não os paga. Ao contrário, a CP ou qualquer operador estrangeiro de carga, que temos cá alguns, a operar em cima da rede da REFER, paga todos os custos da REFER, portanto paga uma coisa que se chama taxa de uso, que é todos os custos da REFER. O que significa que o transporte ferroviário internaliza os custos todos e o transporte rodoviário não. E, portanto, a competição torna-se desigual, francamente desigual. E, portanto, a resposta, sim, apostamos demais nas estradas, podemos não estar a apostar suficiente se precisarmos de aumentar este nosso caminho da exportação e do aumento de exportações. E aqui convém
lembrarmos um pormenor que é muito importante e é um tema que provavelmente quem me vai ouvir lá em casa vai ficar zangado com o que eu vou dizer, mas é das coisas mais idiotas que a gente ouve políticos, comentadores ou jornalistas dizer, é que há 2 autoestradas de Lisboa para o Porto. Não é verdade. Okay? O que se passa é que Portugal é um país bicéfalo, é um país que tem Lisboa e Porto, não tem mais nada. Portanto, o resto são pequenas cidades, Braga já começa a ser grandinho, lá em baixo Faro totalmente deslocado de tudo, mas realmente é um país que é concentrado em 2 cidades. E houve um senhor que por acaso era de Santa Comba e estudou em Coimbra, que decidiu a certa altura que Coimbra era a 3ª cidade do país e, portanto, todo o desenvolvimento do país, quer em via rodoviária, quer em via ferroviária, foi feito Lisboa-Coimbra-Porto. O que acontece é que o nosso grande corredor exportador é o corredor que faz Figueira da Foz, Leiria, Marinha Grande, Caldas da Rainha. Esse é que é o grande corredor exportador. E esta gente só tem uma autoestrada para Lisboa ou uma autoestrada para o Porto há meia dúzia de anos. E, portanto, quando nós dizemos que há 2 autoestradas de Lisboa-Porto, não é verdade. Há uma autoestrada de Lisboa-Coimbra-Porto e há uma autoestrada litoral, que serve o corredor exportador. E, portanto, estarmos a usar como argumento político que gastamos muito dinheiro a fazer estradas porque temos 2 autoestradas, não é bem assim. Portanto, é de facto verdade, e aqui sim há que desmistificá-lo, é verdade que lá em cima, depois, a A29 junto à A1, no troço Aveiro-Porto, são absolutamente paralelas em alguns sítios, quase juntas. Sim, é verdade, até porque há uma razão geográfica, só se consegue entrar no Porto por um sítio. O mesmo aconteceria com a rede ferroviária. Se tivéssemos feito o famoso TGV, a rede ferroviária iria outra vez pela área litoral, portanto, para cobrir este terreno exportador, mas a verdade é que quando chegasse ao Porto ia entrar na linha 1 do Norte. Porque só há uma maneira de entrar no Porto, em termos geográficos, por causa da orografia, só há uma maneira de entrar no Porto. E, portanto, vamos desmistificar isso. É um tema que os políticos gostam muito de dizer para ilustrar o esbanjamento. O facto de haver 2 autoestradas não é verdade. Não é verdade. Houve muito esbanjamento, sim. Houve muita corrupção, sim. Esse não é um deles. Não é este o caso. Vamos voltar à conversa, Carlos Paz. Vamos ouvir um primeiro telefonema. Maria Manuela Lacerda, reformada, liga-nos de Lisboa. Maria Manuela, muito boa tarde. Muito boa tarde à senhora jornalista e muito boa tarde. Estamos a ouvi-la. Muito boa tarde à senhora jornalista e muito boa tarde ao senhor doutor. Pessoa que eu ouço e vejo com muita simpatia e porque é uma pessoa que explica muitíssimo bem as coisas. A quem não sabe, agora cada português tem que ser economista. Mas enfim, ele explica as coisas de uma forma diferente. Eu quase até te diria que esse senhor é que vive no país real e não são os outros. Quanto às autoestradas, eu digo só o seguinte. Eu ouço falar que vão ser dados milhões outra vez, que vai haver mais não sei 6 milhões ou o quê. Agora, eu pergunto ao senhor doutor que faça o favor de explicar se não estamos outra vez a querer entrar nas tais público-privadas, e aqui eu salvaguardo, porque há público-privadas que são boas e há outras que são más. Não teremos nós depois pagar pelos carros que não andam lá. É só isto que eu pergunto. E mais uma vez, senhor doutor, muito obrigada pela forma como explica a quem não é economista. Boa tarde. Muito obrigada, Maria Manuela, pelo seu comentário. Vamos já tentar responder àquilo que nos pergunta, mas antes vamos ler um dos comentários que nos chegaram aqui à redação do Económico. Em resposta à pergunta que aqui deixamos, Rodrigues António Oliveira diz: não acho que seja excesso, acho que são necessárias. Se Portugal não tiver boas vias de comunicação, as empresas não são viáveis no contexto económico europeu e internacional. Fica então mais uma das opiniões aqui em resposta à pergunta, para saber se de facto Portugal tem apostado em excesso nas estradas. E voltamos à conversa então com Carlos Paz. Carlos, quer responder a estas duas perguntas? Sim. E comecemos pela Dona Maria Manuela e muito diretamente. Este tema das autoestradas é bom, uma vez mais, desmistificar e as pessoas perceberem. O novo plano de investimentos é de 6 mil milhões. Okay? É o novo plano de investimentos. Mas para as autoestradas são 800 milhões. Para as autoestradas não, para as estradas em geral são 800 milhões. Portanto, quando falamos, não falamos de 6 mil milhões, falamos de uma parcela desses 6 mil milhões. E, de facto, aquilo que o Governo fez agora,
toda a gente contesta, que é o aumento de 30 para 59, quase duplicou o número de projetos prioritários, de facto aumentou 2,5% no orçamento. Não é por aqui que está o problema. E os novos projetos não aumentaram assim tanto o orçamento que já estava previsto? 2,5% no total. E, portanto, não é aqui que está o problema. O problema é muito mais grave do que este e é à cabeça. É um problema anterior, que é a dificuldade que existe, e aqui pegamos depois no e-mail que nos chegou, a dificuldade que existe de termos uma visão estratégica para isto tudo. Ou seja, apesar de se chamar Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, se o ler, não é de facto um plano estratégico. É um empilhado de decisões, vamos fazer uma ponte aqui, um porto ali... Há uma ausência de estratégia? Não, total. Esse é que é o problema. Ou seja, nós ainda não sabemos para onde é que queremos que o país vá. Queremos ser um país exportador. De quê? Queremos ser um país turístico. Aonde? Não nos dizem, não o pensam. E como não o pensam, isto é um conjunto de coisas que um grupo de pessoas bem intencionado produziu, um grupo de 30 hipóteses de discussão, foi o que eles fizeram, às quais o Governo, ouvindo as autarquias, juntou mais 29. E, portanto, tem 59 na mão, duplicou, mas também, uma vez mais repito, e é bom que as pessoas percebam... Mas não duplicou o investimento? Não, o investimento cresceu de 2,5%, portanto não é por aqui. Simplesmente, o problema principal é este, é que nós não sabemos para que é que queremos isto tudo. Ou seja, vamos lá ver, o transporte hoje em dia é uma essência da economia moderna. A economia moderna vive do transporte. E vive da deslocação de mercadorias de uns lados para os outros. As empresas hoje deixam de ser competitivas ou ganham competitividade não em função dos seus produtos ou dos seus mercados, mas em função da sua rede logística, por perderem ou não dinheiro, gastarem ou não muito dinheiro na sua rede logística. E o que acontece é que, quando nós estamos em Portugal a apostar em coisas como o FMI tanto gosta, baixem lá os salários para aumentar a competitividade. Ora, se eu baixar 10% os salários das pessoas, para o produto ser 4% aliás, 1,4%, peço desculpa, mais barato, e depois gastar o dobro do que gasta um alemão para chegar com o meu contentor ao Porto, porque a estrada é má, porque não tenho ferrovia, por todo esse tipo de coisas, então eu esforço as pessoas, obrigo as pessoas a trabalhar cada vez mais barato e a ganhar cada vez menos, e continuo a não ser competitivo, porque destruí o dinheiro nos transportes. E este é um tema que é muito relevante para a Europa toda. É bom a gente lembrar que o principal problema da economia portuguesa, em termos estruturais, é a nossa tendência para o déficit externo. Neste momento não o temos, neste momento estamos equilibradinhos, aliás, estamos melhor do que equilibrados, estamos positivos, exportamos mais do que o que importamos, mas este é, estruturalmente, sempre que o consumo cresce ou o investimento cresce, lá vão as importações a crescer, a correr. E, portanto, deitar abaixo o PIB, porque as importações contam negativo no PIB, portanto, deita abaixo do PIB logo que elas crescem. O que é que se passa aqui? A nossa importação número 1, e é bom que as pessoas tenham noção, a importação número 1 que nós temos é petróleo e derivados, chamada fontes primárias de energia. A importação número 2 são veículos, automóveis, peças e acessórios. Em número 3 já agora são cereais. Portanto, estas duas significa transportes. Portanto, temos a energia para fazer andar os transportes e temos os transportes. E este problema não é português, este problema é da Europa toda. Tanto é da Europa toda que, curiosamente, o Governo tinha apostado quase 100% em transporte de mercadorias, em todos estes planos, e foi a União Europeia que disse, se querem o dinheiro, prevejam também transporte de passageiros. Porquê? Porque a União Europeia tem esta noção, que é, gasta demais na deslocação de passageiros, gasta demais na chamada mobilidade urbana. E, portanto, importamos toneladas de combustível, importamos toneladas de petróleo para fazer combustíveis, para movimentar pessoas que se poderiam ou deveriam movimentar via um bom sistema de transportes públicos que não temos. E é uma aposta que na Europa está a ocorrer na Europa toda, não é só em Portugal. E por isto é que a União Europeia levantou o dedo e disse, querem o dinheiro, ponham lá também alguns projetos de transporte público de passageiros. Não é por mais nada, é porque este é o problema estrutural mais complexo de toda a União Europeia. E aqui levanta-se um novo problema, que é, nós precisávamos, quer a nível europeu, quer a nível nacional, é uma frase que eu costumo usar muitas vezes, precisávamos de pessoas com visão e que soubessem o que estão a fazer. Não temos tido políticos, quer a nível europeu, quer a nível nacional, e aqui faço uma crítica generalizada, seja qual for a cor, não temos tido políticos com capacidade técnica para perceber os assuntos. Este tema dos transportes é um tema muito complexo, é um tema especialmente técnico. Nós tivemos um ministro que importámos, em tempos que já lá vão,
já foi despedido, tivemos um senhor que importámos, que chegou cá e uma das primeiras coisas que disse é: há necessidade de ajustar o transporte público, a capacidade do transporte público à procura. Exemplo, há um comboio que desce a calçada de Carris em Lisboa, desde o Campo Grande até a Odivelas, às 7 da manhã e que vai vazio. Não leva ninguém, ninguém desce. Há um comboio que sobe às 7h10, que vem cheinho, completamente a abarrotar, desde Odivelas até ao Campo Grande. Solução do Sr. Ministro: então corta-se o comboio que desce. Porquê é que ele diz isto? Porque nunca andou de metros na vida. Okay? Porque o comboio que desce é o mesmo que sobe. Ou seja, se eu cortar o comboio que desce, não tenho lá em baixo o comboio para trazer as pessoas para cima. E, portanto, é preciso perceber destas coisas. Este tema dos transportes é um tema muito técnico e é preciso as pessoas perceberem para tomarem as decisões. Tal que, aliás, como aconteceu, foi preciso a União Europeia puxar as orelhas ao governo português, neste caso ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes e ao Sr. Ministro da Economia, a dizer: querem o dinheiro, ponham lá transporte público de passageiros também. Porque a União Europeia sabe que este é um problema, basta olhar para os números, este é um problema sério da União Europeia. E, portanto, esta temática toda e esta discussão toda, e já agora lançando aqui o tema das PPPs, que foi uma das perguntas que foi posta, não estão previstas PPPs como tal. E ainda bem que não estão previstas PPPs como tal. Vamos lá ver. As parcerias público-privadas, eu já uma vez expliquei aqui no programa como é que funcionam, e basicamente as parcerias público-privadas são sempre más para o Estado. Sempre. Não há nenhuma circunstância em que sejam boas para o Estado. São sempre más para o Estado. Desde a primeira que foi negociada, que foi do tempo do segundo governo do professor Cavaco Silva, curiosamente a pessoa que hoje é presidente da empresa é a pessoa que era ministro na altura e assinou os contratos da própria empresa, que é as tais promiscuidades que depois a gente desconfia. Mesmo que não tenha havido nada, mesmo que tenha sido tudo limpo, a gente hoje desconfia como é que alguém que foi o ministro que assinou, faça-se a ponte, estamos a falar da Lusoponte, faça-se a ponte, a seguir sai de ministro e é nomeado presidente da Lusoponte. Portanto, é complicado para o cidadão comum, este tipo de situações são complicadas. E, portanto, quando olhamos para, uma vez mais, quando olhamos para estes números, para as estradas, para as autoestradas, para estes 6,05 mil milhões, não é um número exagerado. Basta pensarmos uma coisa. Isto é um plano há muitos anos, 6,05 mil milhões é um plano há muitos anos. Nós só de juros da dívida este ano pagámos 7 mil milhões, é maior do que isto. E, portanto, estarmos a pensar que isto é um número muito grande e que vai torrar muito dinheiro... Não é verdade. Este número é um número pequeno comparado com o nosso PIB. É bom a gente lembrar que nós temos um PIB de 165 mil milhões. Portanto, não somos um paísinho, somos uma coisa a sério. Esta coisa a gente andar sempre na cabeça que é um país pequenino e que é uma economia pequenina, isto não é verdade. Não somos um paísinho. E, portanto, é bom a gente se dar ao respeito. 165 mil milhões são 165 mil milhões. Portanto, a verdade é que estes 6 mil milhões não são grande coisa. Faz-me muita confusão serem planeados sem um plano, ou seja, sem eu saber para que é que eu quero o país. Eu estou a comprar coisas. É a mesma coisa que Catarina cria uma empresa qualquer, ainda não sabe qual é o negócio que vai fazer e começa a comprar umas máquinas, umas lojas. Mas apesar do montante não lhe parecer desajustado, parece-lhe que o plano em específico para a rodovia é o plano que Portugal precisa nesta altura? Eu diria que há uma parte dele que sim. Usemos um exemplo. Túnel do Marão. É uma idiotice a forma como está. Ou seja, o túnel está quase acabado, portanto acabe-se a obra. É deitar dinheiro fora o que lá está enterrado para se fazer. Portanto, esse acabe-se a obra. O chamado corredor interior, atenção que nós estamos habituados a Lisboa e ao Porto, não conhecemos o país real, a maior parte das pessoas nunca andou no país real. Fazer o corredor interior, portanto é o corredor junto à fronteira com a Espanha, é terrível em termos rodoviários e em termos ferroviários quase não existe. Portanto, é preciso apostar no corredor interior. Aliás, é o corredor que leva mais mercadoria. Quer mercadoria, quer pessoas, mas em mercadorias em particular, e é o corredor que leva mais dinheiro nesta aposta. É esse corredor. E é fácil perceber porquê. Vamos lá ver. O porto mais próximo, o grande centro de consumo de toda a Península Ibérica chama-se Madrid. O porto mais próximo de Madrid é Lisboa. Portanto, a gente pensa, é Barcelona, é Vigo. Não, o porto mais próximo é o de Lisboa. O Porto de Lisboa tem um terminal de carga no Porto Seco do Porto de Madrid. Porquê? Porque é o porto mais próximo. Toda a nossa fronteira, portanto, pensemos o Distrito da Guarda, por exemplo, encostado à fronteira, está muito mais próximo de Madrid do que Lisboa ou do que do Porto. E, portanto, se eu quiser produzir coisas para exportar para a Espanha, para o maior centro de consumo que é Madrid, eu estou muito melhor na Guarda, em Castelo Branco ou em Viseu, do que ao que estou em Lisboa ou no Porto. É muito mais barato estar lá e exportar a partir de lá. Porquê é que não o faço? Porque não tenho infraestruturas para isso.
E, portanto, é preciso pensar quais são. E o que me faz impressão, volto a repetir o que já disse, o que me faz impressão é termos uma lista de coisas para fazer, à qual chamamos plano estratégico, que não são mais do que táticas. Ou seja, vou fazer isto, e eu pergunto, para quê? Para quê? Vamos ouvir mais um telefonema. Estamos, nesta altura, com João Jesus, reformado da Portela ao telefone. João Jesus, muito boa tarde. Quer deixar-nos aqui o seu comentário? Boa tarde. Olha, estes investimentos de alto valor acrescentado, pronto, isto é uma ironia, já que a União Europeia, deixe-me só baixar aqui um bocado o som, que eu fiz o contrário, subi-o. Estes projetos de alto valor acrescentado, isto é tudo na miragem, porque a União Europeia já disse que já decretou o fim do ciclo das infraestruturas em Portugal, porque já só atribuiu 4,2% das verbas do quadro comunitário de apoio ao período de 14-20. Portanto, estamos aqui a trabalhar no virtual, na ficção, nesse universo todo de grande confusão. Por isso, o que eu defendo é a modernização e o investimento público nas infraestruturas de transporte e de logística, mas integrada numa política patriótica e de esquerda que propõe e que é inseparável de um projeto de desenvolvimento nacional assente na dinamização do aparelho produtivo, no controle público de setores estratégicos, como são grande parte destas infraestruturas, no aproveitamento dos recursos naturais do país, na valorização dos direitos dos trabalhadores, no respeito pelo meio ambiente, no combate à dependência externa, incluindo no plano energético e na afirmação da soberania nacional. E insiro nesta concepção, em todos os aspectos, a modernização e a valorização das infraestruturas de transportes, ligada à valorização das empresas públicas que intervêm no setor, a modernização da chamada rede ferroviária convencional, incluindo com a reativação de grande parte do que foi encerrado, a eletrificação e duplicação das linhas, apontando o comboio como meio privilegiado de transporte de passageiros e mercadorias, e de que é exemplo a linha do Douro, a introdução da alta velocidade ferroviária de forma faseada e assegurando prioritariamente a ligação Lisboa-Caia, a dinamização da atividade portuária em todo o país, incluindo o seu reforço no estuário do Tejo, com a ampliação da atividade portuária no Aleiro, no Barreiro, e sem que tal significa desativação da atividade portuária instalada na margem norte, e potenciando simultaneamente a atividade das pescas, numa lógica de complementaridade e gestão integrada e pública do conjunto das infraestruturas marítimo-portuárias, a recriação de uma marinha de comércio nacional, a construção do novo aeroporto internacional em função das prioridades e exigências e de forma faseada com a afetação das áreas que se disponibilizem na Portela, à atividade produtiva, em terrenos públicos do Campo de Alcochete, a requalificação programada da rede rodoviária nacional, isto é, estradas nacionais, estradas municipais, itinerários complementares, itinerários principais, a par da conclusão do Plano Nacional de Autoestradas, que liga todas as capitais de distrito. E ficavam por aqui, havia muito mais a dizer, mas acho que dou alguma contribuição para a discussão. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, João Jesus, pelo seu comentário. Vamos tentar também aqui comentar a sua intervenção. Carlos Paz? Bem, eu se vivesse noutro país que não Portugal, concordava a 100% com o que disse este senhor. O problema é que não temos dinheiro para nada disto. Portanto, não há dinheiro para fazermos nada do que este senhor disse. Não é possível, não vamos poder reativar linhas que foram desativadas, não vamos poder eletrificar linhas que estão não eletrificadas, não vamos poder ter o TGV no curto prazo, portanto, não temos dinheiro para isso, endividámos com muitas outras coisas no passado e, portanto, não vamos ter dinheiro, é um país de sonho, era um país bonito, mas não é aquele que temos não é para isto, não se consegue chegar a este país. Se quisermos discutir um dia sair do euro, começar a fabricar dinheiro e repensar a economia de outra maneira, então aí sim, então aí podemos discutir estas coisas todas. Neste momento não é ponto de discussão. Agora, é um ponto muito importante, uma das coisas que este senhor disse, que é o aumento da competitividade dos nossos portos a nível internacional. E aqui é fácil a gente pensar uma coisa, o transporte marítimo internacional, eu disse-lhe há pouco, a economia do mundo hoje move-se
através dos transportes, ou seja, é mercadorias a circular de um lado para o outro. Eu vou com as peças para a China, monto os telemóveis, trago os telemóveis montados para os Estados Unidos, carrego-lhes o software e vendo-os para a Europa. Quer dizer, é assim que isto funciona, está sempre a circular mercadoria. E o que se passa é que em todo o mundo tem estado a ser desenvolvida uma nova, digamos, uma nova vaga dos chamados super navios de contentores. São navios, está a ver os gigantescos que a gente vê aqui passar no Porto de Lisboa, que dizem um navio muito grande, é um navio de 5.000, 6.000 contentores. Estes que eu estou a falar têm 15.000, 16.000, têm 500 metros de comprido. E para os quais o Porto de Lisboa não tem capacidade. Não tem, mas há uma coisa importante. O único porto da Europa, repito, o único porto da Europa aberto, ou seja, sem barra, onde estes navios podem atracar, chama-se Sines. E, portanto, aliás, eles já lá estão a atracar hoje em dia. À terça-feira, passa à terça-feira em Sines, e à terça tem sempre rota e está sempre um monstro destes lá. Que o que é que faz? É muito simples. Terá em Singapura os navios que vêm da China, da Coreia do Sul, do Japão, descarregam em Singapura, carregam num monstro destes. Este monstro percorre por baixo da África e atraca em Sines, e em Sines descarrega para outros navios que vão fazer Marselha por baixo pelo Mediterrâneo, ou Roterdão e Hamburgo por cima. E, portanto, faz aquilo que se chama tecnicamente o transshipment, que é transferência de carga de um navio para o outro sem sequer pousar em terra, ou pousando em terra só para a manobra, para mais nada. E, portanto, esta é uma operação que Sines já hoje faz. Os portos medem-se na sua capacidade por uma coisa que se chama interland, ou seja, a sua zona de influência. O porto consegue influenciar até onde? O problema de Sines é que o interland de Sines acaba em Sines. Porquê? Porque a rede viária para chegar a Sines é muito boa nos primeiros 10 km, depois acabou, e não há ferrovia em Sines. A ferrovia em Sines é para a gente morrer a rir. As cargas vão até o entroncamento para depois ir para Madrid. Portanto, não faz o menor sentido tudo o que estamos a fazer a esse nível. O Porto de Sines deveria estar a ser potenciado? Sim. Está-se a alargar o Canal do Panamá. Os navios do Canal do Panamá vão subir de porte, vão poder atracar Sines? Sim, tudo isto é verdade. Mas tudo isto se sabe há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás que começou o estudo do alargamento do Canal do Panamá, à altura em que nós deveríamos ter começado como país o estudo do que é que nós fazemos quando alargarem o Canal do Panamá e transformarem toda a rota mundial de mercadorias. Não, à boa maneira portuguesa, agora que já alargaram, é que o Sr. Presidente da República foi ao Panamá, é que o Sr. Presidente do Porto de Sines foi ao Panamá, portanto, agora é que fomos todos ao Panamá ver, afinal, como é que é e o que é que pode ser a influência para Portugal. Não, era há 10 anos atrás. Voltamos ao tema que eu dizia há bocado. É preciso estratégia. A estratégia é isto mesmo. É a gente pensar, como é que a gente quer ser daqui a 10 anos? E então o que é que temos que fazer para lá chegar? Não é um empilhado de 59 linhas a dizer a estradinha daqui, o comboio dali, a estradinha de além e o porto daqui. Epá, não serve. Não é assim que se gera a economia. Carlos, além do financiamento previsto pelos investidores privados e também pelo Estado, que o Estado também vai investir neste plano estratégico, há uma grande parcela, 47%, que é esperada, exatamente, que é esperada que seja feita através de fundos comunitários. Dos 2,82 mil milhões que se espera conseguir de Bruxelas, 1,7 mil já cá estão garantidos. O restante depende de um concurso transfronteiriço, para projetos transfronteiriços com os restantes países europeus, e depende ainda do facto de existir ou não projetos na área da rodovia, sendo que Bruxelas não pretende investir em rodovia. Zero. Este plano pode pôr em causa o financiamento de Bruxelas? Pode, ao contrário. O financiamento de Bruxelas é que pode pôr em causa o plano. Não ande cá para lá, de lá para cá. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que o Governo pode querer realmente fazer as 59 obras, mas se só tiver dinheiro para 5, só faz 5. E, portanto, o não financiamento de Bruxelas pode inviabilizar grande parte dessas linhas de investimento, nomeadamente no rodoviário. Até porque, voltamos ao tema que eu disse há bocado, a União Europeia só deixa, não é verdade que seja zero para o rodoviário, só deixa mexer em rodoviário se for na melhoria do circuito que permita transporte público de passageiros à volta das cidades. Portanto, voltamos sempre ao mesmo tema. E este enquadra-se no nosso plano? Nenhuma das linhas que aí está se enquadra. Aliás, há um pequeno nó rodoviário que sim, mas é uma de 59. Nenhuma outra das linhas se enquadra nisso. E, portanto, esse é realmente um problema. Agora, dizer que pode pôr em risco a vinda dos fundos do quadro comunitário de apoio, não põe em risco. O contrário é que sim.
Ou seja, a não vinda de uma parte do dinheiro é que inviabiliza algumas das obras. Mas é muito possível que esse dinheiro não venha. É muito possível. Se quer a minha opinião, metade talvez venha. Se tivermos a inteligência de explicar para que é que o queremos. Porque, nomeadamente, esse tema do transfronteiriço, Portugal, e voltamos ao tema, Portugal é o país mais bem localizado de toda a União Europeia, para fazer o interface com o resto do mundo, por causa da nossa posição geográfica, não é por mais nada, é só por posição geográfica. Não é porque somos bonitos, é porque temos uma boa posição geográfica. O que se passa é que há uma série de projetos que podem ser transfronteiriços, nomeadamente aquilo que faz o pensar a gestão conjunta dos portos de Algeciras em Espanha, Tanger Med em Marrocos e Sines em Portugal. E, portanto, jogar isto como um cluster de portos, porque eles são os três iguais, servem para as mesmas coisas e têm as mesmas valências, os três. E o que é que se passa hoje em dia? O que se passa hoje em dia é, cada vez que uma linha pensa, vamos fazer um navio para a Europa para fazer transbordo, levanta Sines e diz, eu levo X, e vem a correr a Algeciras e diz, eu levo menos um bocadinho por tonelada, e Tanger Med diz, eu ainda levo menos um bocadinho. E andamos aqui a discutir, destruir valor. Ou seja, isto é um projeto transfronteiriço, a gestão conjunta destes três portos, de forma a dizer, isto é o Porto do Sul da Europa. Por acaso um cais é em Marrocos, outro cais é em Espanha e outro cais é em Portugal. Mas é um porto só. Porque, se olhar para o mapa do mundo, a distância da China para Portugal, okay, depois de percorrer a distância de China para Portugal, encostar em Marrocos, em Algeciras ou em Sines é igualzinho. Não, é um bocadinho que não tem nenhuma diferença. E, portanto, estes portos deviam ser geridos em conjunto. Coisas destas são projetos transfronteiriços. Nomeadamente, podem beber de uma linha especial que a União Europeia tem para projetos transfronteiriços extracomunitários. Ou seja, neste caso, ao envolver Marrocos, está no extracomunitário. E, portanto, tinha que ser tudo pensado. Volto a dizer, é a terceira vez que vou dizer hoje. Tinha que ser pensado primeiro a estratégia. Para que é que a gente quer isto tudo? Esta estratégia deveria passar por que pilar essencial? Eu acho que nós temos um problema em Portugal, como eu disse há pouco, que é o desequilíbrio externo. Neste momento ele não existe, mas é por razões de pressão económica. O desequilíbrio externo é estrutural, acontece sempre. Nós temos de ter a forma de compensar isto. Compensar isto significa aumentar exportações, substituir importações. Portanto, é o que temos que fazer. E, portanto, basta pensar pequenas coisas, e deixo-lhe aqui duas coisas na cabeça. A primeira, cada turista que cá gasta €1 é exportações. As pessoas não se lembram disso lá em casa. Simplesmente, os turistas que cá estão e que vêm a Portugal, isto significa exportações. Tal como, ao contrário, um português ir fazer férias ao estrangeiro é uma importação. Tal como vender a EDP aos chineses, quando transfere os lucros para a China, é uma importação. E, portanto, esta onda de privatizações que fizemos sem olhar a como, foi porque era preciso, porque a União Europeia mandou, façam-a depressa, que é para poupar o dinheiro e para reduzir as dívidas, senão não vos damos o dinheiro. Foi assim, foi ad terrorem, como diz o Pacheco Pereira, primeiro fizeram o terror e depois é que dão o dinheiro, mas é depois de termos oferecido de borla as golden shares, vendido as companhias todas e vendemos-las ao estrangeiro. E o problema do vender ao estrangeiro, naquela altura, serviu para pôr cá dinheiro. Mas basta pensar uma coisa, a grande venda da ANA são 2 mil milhões de euros, portanto, é a grande venda. 2 mil milhões. 2 mil milhões é um quarto dos juros de um ano. Os juros de um ano, um quarto. Portanto, estamos a brincar, ninguém está a pensar a sério. É que agora os lucros da ANA, e são fabulosos os lucros da ANA, vão todos os anos para o Vietnã e para a França. E, portanto, são importações. Ou seja, o estarmos a vender a estrangeiros as empresas portuguesas lucrativas significa que no fim do ano nós estamos a aumentar as importações, porque estamos a entregar os dividendos. E, portanto, a malta não se lembra que isto também são importações, mas isto são importações e das grandes, das que pesam muito. Carlos Paz, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e esclarecimentos aqui no Assembleia Geral. A Assembleia Geral de hoje termina por aqui. Já sabe, amanhã voltamos com mais um tema para analisar. Até lá.